ensino da verdadeira lei, ok? Mas mesmo quando a nuvem parava, o mais complicado, mais pesado era mesmo para os sacerdotes, porque eles nunca iam parar, entendeu? O serviço deles nunca para. Agora, dos levitas, é quando a nuvem para, eles paravam. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos continuar. Como é que funcionava a estadia deles no meio do deserto? Vou desenhar aqui para vocês. O tabernáculo estava aqui. A tribo de Arão ficava aqui. Era a menorzinha. Na frente do tabernáculo. Ok? Na verdade é a frente do tabernáculo para cá, beleza. Suponhamos que a frente do tabernáculo está para lá. Tribo de Arão, ou tanto faz. Vou colocar aqui mesmo. Tribo de Arão aqui. As outras tribos dos levitas ficavam aqui. Aqui. E aqui. Então a tribo de Arão, Moisés e tal aqui na frente. E as outras tribos levitas aqui. Tá aí as outras tribos, os descendentes levitas, Gersonitas, Coatitas e Meraritas. E as outras tribos, que tem outras duas tribos. Ficava 3 tribos para cada lado. Ficava 3 tribos aqui. 3 tribos aqui. 3 tribos aqui. E 3 tribos aqui. Aí quem olha de cima vê isso daí. O que parece? Será? Uma cruz um pouquinho feia, né? Que olha o desenho dessa tribo, né? É uma cruz. Fica igualzinho uma cruz. Um lado fica um pouco menor, onde ficava os sumos sacerdotes, por conta da tribo ser menor, né? O outro ficava maior, por conta da descendência ser maior, e ficava de fato. Olhando de cima, ficava como uma cruz, tá? Tem uma imagem aqui dos detalhes, caso vocês queiram ver, que na frente do tabernáculo, como eu disse, é que eu não falei os nomes exatos, Moisés e Arão, e o pessoal de Arão. Do lado de cá, os coatitas. O que os coatitas carregavam? Os utensílios do templo. Depois, os gersonitas. O que os gersonitas carregavam? Os tecidos. E depois os meraritas. O que os meraritas carregavam? As estacas. E as outras tribos aqui, por exemplo, na frente ficava Judá, Issacar e Zebulon. Aqui ficava a tribo de Dan, Asser e Naftali. Aqui ficava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E aqui ficava a tribo de Gade, Simão e Ruben. Gade, Simão e Ruben. Gade, Simão e Ruben. Beleza? Vamos lá. Esses levitas, enquanto eles estão caminhando no deserto, veja só. Enquanto eles estão caminhando no deserto, eles dão dízimos? Quê? Por quê? O dízimo é dado do quê? Da produção. No deserto eles estão produzindo? Não. Então como é que eles dão dízimo? Então por que Deus mandou a lei do dízimo? Quando eles chegaram. Perfeito. Abram para mim Deuteronômio 10. Jari, abre aí Deuteronômio 10, 8, 9. Brenda, abre aí Números 35, do 1 ao 3. Vamos lá. Já nós vamos ler esses textos aí. Enquanto eles estavam caminhando no deserto, Deus começou a dar um monte de leis para eles. Vai ser assim, o dízimo vai ser desse jeito, a divisão de terras vai ser assim, vai ser desse jeito, o descanso da terra vai ter que ser desse jeito. Começou a falar um monte de coisa. Para quê? Quando vocês chegarem na terra, esta lei é que vocês devem seguir.
E pessoal, que lei incrível. Que lei assim espetacular. Não existe um país do mundo, tá, que tenha uma qualidade de vida perto do que seria se eles seguissem esta lei que Deus deu para Moisés. É espetacular. Quando nós vermos sobre teologia do Antigo Testamento, é revolucionária a lei que Deus está passando para o seu povo. Quando vocês chegarem lá na terra, vocês vão fazer esta lei. E uma das coisas que ele falaram assim, quando vocês chegarem lá na terra, vocês vão fazer isso, foi os levitas. Por quê? Os levitas tinham terra? Não. Então, onde que eles vão morar quando eles chegarem lá se eles não têm terra? Lê aí, Jari. Naquela ocasião, o Senhor separou as tribos dos levitas para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor e ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes havia prometido. Então eles não tinham terra. Beleza, mas eles vão ser sem terra? Vão ser sem teto? Vão morar na rua? Lê aí, Brenda. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, entre Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem deem cidades para os levitas morarem, e deles também pastagem ao redor das cidades. E assim eles terão cidades para habitar, pastagem para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 97 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte. Tá bom, obrigado. Agora, quem achar mais rápido, leia Josué 21, o verso 2 ao 3. Josué 21, do verso 2 ao 3. Em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: ó Senhor, ordenou por meio de Moisés que vocês fizessem cidades onde pudéssemos habitar, passagens aos nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades, com suas pastagens aos levitas. Beleza. Então é o seguinte, quando eles chegaram na terra, tinha aqui a divisão de terra, 12 tribos. Imagina só, 12 tribos. No meio dessas 12 tribos, Deus falou o seguinte: vocês vão dar parte desta terra para o levita. Então havia cidades dos levitas, né? Então, por exemplo, dentro dessa terra tinha uma cidade aqui, tinha uma aqui, uma aqui, uma aqui, aí tinha uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tinha uma aqui, uma aqui, e daria 48 cidades de levitas. Dessas 48, 6 cidades eram cidades refúgio. E futuramente nós vamos ver o que eram essas 6 cidades refúgio. Isso daqui era uma terra comunitária. É como se fosse, imagina só, uma fazenda. Aí chega lá naquela fazenda. Rapaz, na verdade é um exemplo bom. É parecido com onde o Jari e o Gabriel moram lá. Tá? Que é o quê? É uma terra. Dentro dessa terra, o Jari tem a casa dele lá, não tem? Tem um lugar onde ele mora. O Gabriel tem um lugar onde ele mora. Então era uma terra coletiva, comunitária. E dentro dessa casa, cada um dos levitas tinham. E aí, os dízimos chegavam e eram distribuídos de forma comunitária e coletiva. Alguma pergunta sobre isso por enquanto? Nenhuma? Beleza, vamos continuar então. Então deu para entender, né? Tá ficando claro até aqui. Os levitas pegou, distribuía a terra, chegava lá. E um dos aspectos da aliança com o Senhor, abram por favor para mim, Deuteronômio 31, 16 ao 18. Quando eles chegavam na terra, Deus falou desta aliança. E existem, isso aqui é muito sério agora, presta atenção aqui, tem 2 pilares, tem dois objetivos de toda a lei. De toda a revelação de Deus em toda essa lei: moldar a forma como o povo enxerga a Deus e moldar a forma como o povo enxerga o seu próximo. E para estes 2 objetivos, existem 3 pilares dentro da lei, que é a devoção, que é o quê? O culto no tabernáculo. Fazer do jeito que Deus falou, e tinha um objetivo, fazer dessa forma. Devoção, que era o cuidado do levita e o cuidado do pobre.
pobre, viúva, estrangeira, órfãos e etc. Então, 3 pilares para se você quiser avaliar a história do Antigo Testamento, a história de Israel. Se eles estão bem com Deus ou se eles estão mal com Deus, veja, eles estão sendo fiéis à devoção conforme Deus ordenou, eles estão cuidando do levita como Deus ordenou, eles estão cuidando do pobre como Deus ordenou. Porque existe no Deuteronômio, depois que Deus está dando a lei em relação às financeiras, lá, se não me engano, Deuteronômio 14, nós já vamos ver esse versículo, Deus diz assim, para que não haja pobres no meio de vós. Tá? Então, se o povo seguisse a lei de Moisés do jeito que foi dado, não tinha como ter pobre. Por quê? Porque era uma divisão tão assim excelente que extinguiria a pobreza. Mas Luiz, mas e Jesus que falou, sempre havereis pobres convosco? E o próprio texto de Deuteronômio abaixo falou assim, mas sempre haverá pobres convosco. Por quê? Porque sempre haveria novos estrangeiros. Israel é um ovinho no mundo de um universo corrompido e sujo, ok? Então sempre haveria estrangeiros, sempre haveria recepção, sempre haveria novos órfãos, então sempre haveria pobres, pessoas. E pobre não é eu porque eu sou pobre, entendeu? A maioria de nós aqui é pobre, mas não é naquela época. Nessa época o pobre é o miserável, é o que não tem nada, ok? Sempre haveria esses novos pobres. Então o Carlinhos Queiroz ele faz um comentário dizendo o seguinte: a questão não é se sempre haverá pobres conosco, a questão é se haverá justo o suficiente para que os pobres não passem fome. Então o objetivo da lei é para que não haja pobres. Então esta lei sempre deveria ser aplicada, nunca deveria parar, porque eles poderiam dizer assim, acabou os pobres aqui, então vamos parar. Não, porque sempre haveria novos, precisando de socorro, precisando de auxílio, ok? Deuteronômio 31, 16, 18. Quem achou, leia para mim. E o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. Naquele dia perguntarão, será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo mal. Beleza. Pega a bola aí, William. Olha, isso daqui você não sabe a bola. O nome dela é Nazarena, mas eu estou pensando em mudar para Gadarena. Teve um professor que eu tive, Gadarena. Sabe quem é o Gadareno? Vamos lá. Eu estava no seminário de teologia uns anos atrás e tinha um professor nosso que chamava Santareno. Aí um dia no meio da aula eu falei assim, não te chamarás mais Santareno, te chamarás Nazareno. Aí sempre quando era a aula dele, eu chegava lá no início e escrevia assim, professor... Antes dele entrar, eu ia lá e escrevia no quadro assim, professor Nazareno, né? Aí beleza, o Nazareno ele até estava aceitando. Aí teve um dia que ele chegou e ele não olhou no quadro, né? Aí eu falei assim, não te chamarás mais Nazareno, te chamarás Gadareno. Aí rapaz, o cara ficou bravo, porque Gadareno é um endemoniado de Gadara. Na Bíblia chama ele de Gadareno, né? Rapaz, aí o cara ficou bravo, quase me colocou para fora da sala, né? Mas... enfim, essa bola é nazarena. Às vezes quando eu quero que uma pessoa fale uma coisa, ou quando uma pessoa cochila, se eu não ficar com dó dela, porque às vezes me dá dó. Não, eu sei que você não está cochilando, amor, mas eu ia atacá-la aqui cochila, mas me dá dó. Mas isso aí é o seguinte, eu jogo para você que eu estou cansado de segurar ela, e aí a pessoa fala, beleza? Onde que eles estão quando Moisés fala isso que o Fred leu? Em que momento eles estão? Joga pra alguém aí, coloca alguém na prova. Tô esperto. Espertinho, garoto espertinho, né? Eles estavam... Calma que eu tô escolhendo as palavras. Você tá escolhendo as palavras. Moisés tinha visto, né, que eles estavam perto da terra prometida e ele estava perto de morrer. Ele era o último da... Isso aí, tá certo. Uhum. Parabéns, palmas pro Bruno. Ele é um garoto espertinho mesmo. Vamos lá. O que é a natureza do livro de Deuteronômio? O pessoal já passou tudo o deserto, já passou a história, eles vão entrar na terra. Então quando eles vão entrar na terra, Moisés ele
começa a fazer discursos, e o Deuteronômio é um conjunto de discursos de Moisés, de relembrar a lei, e às vezes até fazer alguns esclarecimentos e alterações em alguns aspectos da lei, no sentido de esclarecer o povo. Então ele, quando vocês forem entrar na terra, lembra disso aqui da lei, vocês têm que fazer isso. Ou seja, eles estão prestes a entrar. Eles nunca colocaram a lei em prática porque eles estavam no deserto. A lei estava sendo dada para colocar em prática quando eles entrassem na terra. Aí Moisés, quando eles estão prestes a entrar na terra, Moisés fala, lembre-se da lei, Deuteronômio, lembre-se da lei, e começa a fazer discurso. Aí quando chega lá, quase no final, Deus fala o que com Moisés? Moisés, você vai morrer, você vai dormir, esse povo vai entrar na terra. E sabe o que eles vão fazer com a minha aliança? Eles vão quebrar, eles vão anular a minha aliança. E o que é anular a aliança? Lembra do contrato que estava dentro da arca Eles vão quebrar aquele trato que é entre mim e eles como rei. E se eu vim aqui, fiz um trato com você, lembra que a gente fez o trato? E você quebra, a gente ainda tem esse relacionamento de rei e reinado? Não tem mais. Assim, eles vão quebrar de tudo quanto é jeito. Tá? Então eu falei para vocês dos dois objetivos. Quais os dois objetivos? A lei molda uma forma que a gente enxerga Deus e molda a forma como a gente enxerga o próximo. Toda essa legislação. Eles vão enxergar Deus de forma errada. E eles vão enxergar o próximo de forma errada. E eu falei 3 resultados que são matuto. Acontece se a pessoa obedece à lei, que é o quê? Devoção a Deus, o culto. E o culto que eu estou dizendo é o funcionamento do tabernáculo, é o cuidado do levita e o cuidado do pobre. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão corromper todos esses cultos, tá? Eles vão abandonar o levita e vão se esquecer do pobre. Anularam a aliança de Deus de tudo quanto é jeito. Nunca, você pode estudar a história de Israel, sempre teve algum rei bom que tentou, etc, beleza, dá uma esperancinha, mas nunca Israel permaneceu fiel e colocou essa lei em prática. Nunca. Chegando ao ponto de, abram 2 Crônicas 33:1. (33:1). 2 Crônicas 33:1. O que está escrito aí? Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Continua. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel pensava. Continua. Pode continuar. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias e seu pai haviam destruído. Construiu altares para a adoração de Deus Baal, fez postes ídolos e adorou as estrelas. E aí, continua. Construiu altares pagãos de templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos dois pátios de templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale do... Eita, o que ele fez? Rapaz, o cara ele não voltou somente a ser idólatra. Ele não voltou somente a construir santuários para outros ídolos. Não. Ele chegou até mesmo a fazer o que nunca mais tinha sido autorizado em Israel. Ele fez o quê? Sacrifício humano. Ele fez esse sacrifício humano no nome de quê? Vale de? Ben-Hinnom. Vale de Enom. O que é esse Vale de Enom? Esse Vale de Enom era um ambiente de culto. Tinha um deus lá, se eu não me engano, chamava Moloque. Que era um deus, uma lata grande, um touro, se eu não me engano era Moloque. Ou era Astarote. Que colocavam crianças, imagina um deus de lata assim,
uma cabeça de um touro, cabocona aberta assim, aqui dentro um espaço, uma espécie de container, onde tinha fornalha ardente, fogo. E quando as crianças caíam, colocava as crianças aqui, puxava com a corrente, os homens puxavam com a corrente e a criança vinha para dentro da boca daquele Deus e caía aqui dentro. E dizem que Pode falar. Pode? É Moloque. É Moloque mesmo? Nesse carnaval eu tive um sonho. É nada. Tinha um monte de criança assim, e tinha um dragão, era um demônio comendo essas crianças. Aí eu perguntei pra pastora, falou que tava oferta, não, sacrifício pra Moloque. Meu Deus. Olha aí, ó. Glória a Deus, o negócio, né? O mundo dos demônios existem aí, tá? Tem gente que começa a estudar muito teologia, né? Essas coisas aí é coisa de crente pentecostal. Pessoal, o mundo espiritual existe, tá? Os demônios existem, beleza? E aí, agora o irmão confirmou aqui, é o nome Moloque mesmo. Conforme as crianças choravam, dizem que o barulho que saía da boca deles é como se fosse um mugido, por conta do eco ali daquela lata, né? Porém, os pais, você acha que os pais gostariam de ver aquele som ou ficar perto, conseguindo ouvir o choro do seu filho? Não, então tinha o quê? Tinha muita cantoria, muito grito, muito louvor, sabe para o quê? Para o barulho do louvor a gente não ouvir o grito das crianças que estavam dentro da lata, queimando, morrendo. Tá? A gente não sacrifica mais isso não, mas a gente faz coisas parecidas hoje em dia, a igreja evangélica, né? O quê? É muita cantoria, muito show, muito evento, para fazer para a gente tanto barulho e a gente esquece de ouvir, né? A gente não ouve mais as mortes das pessoas que precisam de socorro. É melhor pagar 1 milhão no evento de o quê? De socorrer os órfãos que estão em orfanatos, que sai lá com 18 anos. Eu já não trabalhei ativamente, não fui funcionário, mas fiz trabalho junto com a Missão Betânia, no orfanato, que as pessoas às vezes saem lá com 18 anos, eles não têm família. Eles vão para onde? Trabalhei num presídio, onde tinha gente que saía de lá e saía do crime, com 50, 60 anos, não tinha profissão, porque a vida inteira se dedicou ao crime, sai sem R$1 no bolso, sai sem família, sem onde morar, para não voltar para o crime, vai morar na onde? Na rua. Por um acaso eu me encontrei com 3 desses caras. E ele falou assim, ô cara, o que está acontecendo? Eu falei assim, não Luiz, é o seguinte, eu saí do presídio, né? Saí, peguei sei lá, não me lembro, saiu lá, aí ele precisa de emprego. Só que quando ele falou assim, Luiz, mas eu vou no emprego, eles me pedem celular e endereço. Eu não tenho celular e endereço. Então ele não me dá emprego. Por quê? Porque o primeiro dia eu já dormi na rua. E ele não vai dar emprego para morador de rua. Mas como eu vou deixar de ser morador de rua, comprar um celular alugado, se não me dá um emprego? Então eu não consigo emprego porque eu moro na rua, mas não consigo sair da rua porque eu não consigo emprego. Então, cara, eu peço bala, consegui pedir bala e fico vendendo bala aqui para não voltar pro crime. Então aí a gente ouve um monte de... olha só como que tá igual do Vale de Inom. Houve um monte de cantoria para não ouvir os gritos de quem está morrendo. Mas vamos continuar, que o objetivo dessa aula que agora não são aplicações. Então chegou o momento que ele chega a sacrificar, um rei de Judá sacrificou seus filhos a Moloque, queimou. Como esse pessoal quebrou a aliança. Esse vale de Inom, conforme foi passado o tempo, ficou conhecido como Vale de Guinom. E depois ficou conhecido como Guiena. Que lá em Jerusalém era um lugar de lixão, que ficava queimando, tinha muita combustão, crescia uma fumaça muito grande, não parava de subir fumaça, e tinha aqui muitos vermes, muita coisa. Diz que às vezes jogava até corpo de mortos lá. Vamos continuar. Corromperam tudo. Aí na hora que o pessoal sempre está corrompendo, um dia nasce uma esperança. Qual que é a esperança? Voltando um pouco, nasce uma esperança, que é o que? Nasce um profeta Samuel. Ah, Luiz, Samuel é antes de Manassés. É óbvio, eu só citei Manassés para dizer como
se corrompeu e o nível que chegou. Mas quando o pessoal mesmo assim estava corrompido, um dia nasceu um profeta chamado Samuel. O Samuel foi tipo um segundo Moisés. O Samuel, ele era profeta, ele era o juiz, ele era sacerdote, o homem de Deus. Mas aí, o que acontece? Não foi somente antes de Samuel que se corromperam. O sacerdote se corrompia, os filhos do sacerdote se corrompiam. O que aconteceu no tempo de Samuel? Ele colocou os filhos, e o que aconteceu? Corrompeu. Corrompeu de novo. Aí de tanta corrupção em cima de corrupção, corrupção em cima de corrupção, o que o povo falou? Hã? Queremos um rei, estamos cansados disso aqui. Queremos um rei. No momento em que eles dizem queremos um rei, e Deus diz assim, aí Samuel vai falar com Deus, e Deus diz o seguinte, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim como rei. Neste momento, a aliança está quebrada. Deus não é agora o rei. Porque a arca da aliança era o estrado dos pés do quê? Do rei, que habita no meio do seu povo. Esta aliança agora está quebrada. Eles anularam a aliança. E Moisés falou assim, rapaz, vocês vão querer mesmo o rei? Não, nós queremos ser o... Então eles rejeitaram a mim como rei. Anularam a aliança, estão corrompendo tudo. Mas a concessão do Senhor ainda misericordiosamente, ainda depois levantou reis ungidos. Mesmo nessa dureza do coração do povo, quebrando a aliança. E veja o que Samuel diz, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo de número 8. Que oração? 10:30. Beleza. 1 Samuel, capítulo de número 8. E no verso de número 10. Quem achar, leia para mim. 1 Samuel 8, a partir do verso 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo o rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte. Peraí, vamos lá. Peraí, como assim um rei vai ter direito? Porque Deus não era rei? Então não é só transmitir os direitos do rei Deus para o direito do rei de Israel agora? Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se a gente tem um presidente aqui, tem uma guerra, quem é a pessoa mais interessada que os inimigos querem matar e capturar? O presidente, o rei. Porque capturando o presidente, capturando o rei, venceu a guerra. Quando guerrear com eles Israel, onde você capturava o rei se o rei é invisível? Não tinha, pô. Para vencer a guerra tinha que matar os homens. Qual o gasto a mais que o rei gerava, sendo que ele habitava nas mesmas tendas? Sendo que todo o dinheiro que dava para ele devolvia para a tribo dos levitas, devolvia para o sacerdote e dava para os pobres. Agora não. Agora, já que vocês querem uma nova estrutura que eu não propus, vai ter novos direitos e novas leis. Por quê? Este rei está aqui, aí ele vai ter que ter direito para ser rei. Porque se ele não tiver direito, não vai ter como ser rei. Continua. Dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria. O quê? Porque o rei precisa agora ter um exército para defender a nação e para defender o próprio rei. Por quê? Porque em Israel antes não tinha um rei humano. Não tinha nada que forçava a sua ligação. Por exemplo, nós estamos no Mato Grosso do Sul. Brenda, você é advogada. O Mato Grosso do Sul pode desvincular do Brasil a hora que quiser? Não querer mais ser do Brasil. E se o Mato Grosso do Sul tentar, o que vai acontecer? Vai vir um exército aqui, pô. Não dá. Mas em Israel não tinha isso. Era um bando de tribo. Mas no meio do nada, tem uma tribo aqui, não tinha isso que os forçava. Não tinha um exército do povo. Era um bando de camponês que acontecia alguma coisa, vamos lá reunir com as tribos lá, vamos todos os anciãos aí. Um chegava a capar, outro chegava com arco e flecha. E aí, o que está acontecendo? Rapaz, estão invadindo nós. É um bando de gente que não era guerreiro profissional.
Mas agora que tem o rei, vai ter que ter o exército e os guerreiros profissionais. Continua, Bruno. E em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados deles. Tomará 1/10. Tomará o quê? 1/10 é o quê? Teólogo chamado Eliseu Pereira, não é o Eliseu, como é que é aquele famosão? Não é o Eliseu Rodrigues. O Eliseu Pereira, ele faz um comentário dizendo isso aqui, que é o seguinte: nesse momento o dízimo deixou de ser para o tabernáculo e para o templo, e agora virou para o rei. Ah, Luiz, mas tem outros momentos, tem outros momentos que o negócio muda, porque a história de Israel não é retilínea, é assim, ó. Tem hora que o povo começa, para e volta, e vem uma reforma, e o cara volta, tenta recuperar, etc, etc. Mas diz que nesse momento, o dízimo agora, sabe para quem foi? Para o templo. E provavelmente o templo começou a sustentar o sacerdócio. O dízimo começou a ser para o rei, e o rei começou a sustentar o sacerdócio. Quem foi que construiu o templo depois, grandão, bonitão? O rei. Tá bom? Vamos lá. Então agora, esse rei vai ter que ter toda uma estrutura: exércitos, cavalos, cavalaria, exército profissional. Antes não tinha exército profissional. Quem que vai pagar o salário do exército profissional? É o rei. O rei vai tirar dinheiro de onde? Do povo. Então sabe o que começou a acontecer? O povo agora começou a pagar imposto e tendo que sustentar toda essa estrutura do rei. Mas você acha que o 1/10 deu conta? Não deu. Por quê? Quem habita em tendas e mora nas mesmas tendas do povo é Deus. Né? Quem tem favor de terras cedidas são os levitas. Com o rei, não. Com o rei agora, exércitos, cavalos, palácios, um bando de exército profissional que vive disso. Sabe o que começou a acontecer? Cobrar muito imposto. Muito imposto. O imposto começou a crescer, o imposto começou a crescer. Aí, o que aconteceu? Chega um momento que o Salomão tem muito dinheiro e constrói o templo. E outra coisa, Deus não gosta de governo que cobra muito imposto. Ponto final. Aparecia um rei que cobrava muito imposto, Deus levantava um profeta e dizia o seguinte: eu vou te tirar daí. Rejeitei o seu... Porque imposto é peso sobre o povo. E uma lembrança que move toda a experiência dos judeus é o quê? Deus nos tirou do peso de debaixo do faraó. Todo governo que impõe um peso árduo de descarregar sobre o seu povo, Deus o reprovará, independente de quem seja, de direita ou de esquerda. Colocou um peso sobre o povo, Deus reprova, porque Deus está do lado do povo. Ok? Então vamos continuar. Aí o Salomão foi lá e construiu o templo. Quem se lembra que o Salomão construiu o templo? Sabe qual que era a altura do templo de Salomão? 15 metros. Não era muito grande não, né? Realmente, não era muito grande não. Depois nós já vamos ver o que esse 15 metros virou. 15 metros. Aí o Salomão, olha só como que Moisés é sábio, Deus é sábio. Lá no deserto, não era para ter outro rei a não ser Deus, mas Deus falou assim: se chegar o momento quando vocês tiverem um rei, pera aí, mas a lei não estava dizendo que não era para ter rei? Sim, porque rei era Deus, mas a sabedoria do Senhor saberia. A sabedoria do Senhor tinha ciência de que os homens um dia obteriam por um rei. Então Deus já previamente já colocou ali um artifício na lei quando eles forem querendo ter o rei. E a lei dizia algumas coisas, o rei está proibido de algumas coisas.
O rei está proibido de ter muitos cavalos, o rei está proibido de ter muitas terras, e o rei está proibido de ter muitas mulheres. Aí o que o texto começa falando de Salomão? Que Salomão ajuntou para si, ele mesmo diz de si, Eclesiastes, pelo amor de Deus. Eu ajuntei o tanto de terra que não dava mais para juntar. E o autor fala da quantidade de cavalos e carros que o Salomão tinha. E quantas mulheres Salomão tinha, pelo amor de Deus? Aí tem gente que vai lá e prega, olha só, né? E está totalmente contra a lei. Totalmente contra a lei. Porque em Salomão, e nós vamos ver daqui a pouco, o como teve uma revolta no tempo de Salomão por conta de tanto imposto. Porque quem é rico é o Salomãozão. A estrutura do Salomãozão, como reino, como exército, beleza. Sabe quem sofre? O povo. O povo estava sofrendo por muito imposto. Aí sabe o que Deus fez, pessoal? Olha esse texto aqui, eu vou escrever um livro sobre esse texto que nós vamos ler agora. 1 Reis 11, 29. Ah, Luiz, por que você está falando tudo isso aí? Para a gente entender, nós estamos explicando o tabernáculo. A partir do tabernáculo, nós vamos ver agora, Salomão construiu o templo. Nesse momento já tem algumas mudanças. Antes o tabernáculo estava em Siló, na cidade de Siló. Agora o templo já foi lá para a capital onde Salomão está. Ok? Aí o que acontece? Nós já vamos ver depois como esse templo foi destruído e como foi a reconstrução do templo. E como foi quando Jesus deu o choque com o templo, ok? Leiam aí. 1 Reis, leia aí, Bruno. 1 Reis 11, 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou... Aias. Isso. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aias segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você. Pera aí, se fosse hoje esse profeta, ia falar que ele estava endemoniado. Ele pegou a capa do Jeroboão, rasgou em 12 pedaços, e sabe o que ele falou? Deus dizendo, eu vou dividir o reino. O que chama hoje de uma pessoa que faz divisão? E Deus dizendo, eu vou dividir. É eu que estou falando ou está escrito ali? Se o cara quer fazer uma divisãozinha da cadeira, rebelde, divisor. E esse profeta? O que aconteceu? Aí ele pegou, a capa dividiu em 12 pedaços e pegou 10 e deu na mão de Jeroboão e falou o seguinte: eu vou colocar sobre você 10 tribos e você vai governar. Continua lendo, Bruno. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Vamos lá. Por amor a quem? A Davi. Por que por amor a Davi se Davi está morto? Porque naquela época, ter compromisso, suponhamos que eu tenho um filho, suponhamos que o João é meu filho. Ter um compromisso com o João, de cuidado do João e etc., é um compromisso comigo. Era isso que significava a descendência. Nós já vamos ver uma evidência até maior desse texto. Que quando as pessoas abandonam Salomão, falou assim, vamos abandonar Davi. O que eu tenho com Davi? Como assim o que eu tenho com Davi? Quem morreu foi... Se Davi morreu, quem teve é Salomão. Já falei, já deu 14 horas de aula, pessoal, de quinta até agora, eu já estou... O que aconteceu? Como Deus não pode ser visto pelo seu povo como aquele que quebra uma aliança.
Quem quebra a aliança é o povo. Se Deus abandonar a descendência de Davi, pelo conceito do que significa descendência naquela época, e não hoje, mas naquela época, significa que Deus abandonou quem? O próprio Davi. Então, em nome de perseverar, olha a sabedoria do Senhor. Deus quer tirar o povo de debaixo da opressão, mas ao mesmo tempo, Deus precisa mostrar que Ele ainda é fiel à aliança com Davi. Então, o que Ele faz? Ele tira 10 tribos. Pessoal, é 90%, acho que acredito, nunca fiz. Tipo, 90%, imagina só no hoje, suponhamos que tem uma igreja de 1.200 membros. Aí, você é lá da igreja de 1.200 membros, ô William. Aí chega um profeta em você, arranca a tua blusa aqui e rasga em 12 pedaços e diz o seguinte: cada pedaço representa 100 membros. Eu vou dividir essa igreja, eu vou pegar 1.000 membros e vou dar na tua mão e você vai ser o pastor deles. O que você vai pensar desse profeta? É isso, rapaz. 1.000 pessoas saindo do reino, um exemplo, que foram as 10 tribos. Por quê? Deus não tem compromisso com estrutura ou com descendência Deus não tem compromisso com cargo ou com liderança em si. Deus só tem compromisso com qualquer liderança na medida em que essa liderança cumpre o propósito dela diante do povo. O compromisso que Deus tem com o rei é que através do rei o povo seja cuidado. Se esse rei quebra esta aliança, esse propósito, para Deus já não serve. Nós vamos ver como Deus, o cara falou assim, quer saber, no mesmo capítulo Deus pega 10 reis e falou assim, ó, você não serve mais, vou colocar você, beleza, o cara se corrompeu, você não serve mais, tchau, você se corrompeu, parou de cuidar do povo, sai. E Deus vai fazendo assim, ó. Aí tem gente que pensa, não, Deus tem um compromisso com o rei porque é rei. Deus tem compromisso com o povo e o rei é o instrumento, porque a graça de Deus começou a usar nesse novo momento, o rei, o profeta, o sacerdote, é instrumento de Deus para o cuidado do povo. Parou de cuidar do povo, perdeu seu sentido. Aí, o profeta Aías fez isso aí, continua a leitura. Vou tirar de debaixo de Salomão, vou dar para você, continua. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho, e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente meu Deus, que edifiquei para Davi. Eita glória! Darei Israel a você. Aleluia! Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Tá bom. Vocês viram o que Deus está falando com Jeroboão? Eu vou dividir o reino, vou colocar 10 tribos na tua mão, e se você for fiel a mim, como foi o meu servo Davi, eu vou te levantar como um outro Davi. O que aconteceu? O Salomão ficou sabendo disso. Adivinha igual quem Salomão agiu? Não. Saul. Salomão fez igualzinho Saul. Porque quando Saul começa a ficar sabendo do crescimento de Davi, pode ser que ele vire rei, o que Saul tenta fazer? Matar Davi porque ele está pegado ao poder. O que Salomão tentou fazer quando ficou sabendo da profecia? Tentou matar Jeroboão. Sabe o que Jeroboão fez? Ele fugiu para o Egito. Então Jeroboão está aqui. Jeroboão, o rei quer matar. O rei quer matar. Aí o Jeroboão foge para o Egito. Aí, quando o Jeroboão fica sabendo que o rei morreu, o Jeroboão volta. Uma coincidência enorme, uma vírgula aqui, de um simbolismo muito forte que é aqui, que é o quê? Quando Jeroboão vai ser o futuro rei. Jesus, quando nasce, vai ser o futuro rei.
Jeroboão, quando o rei atual fica sabendo que Jeroboão vai ser o futuro rei, o Salomão tenta matar Jeroboão. O Herodes, quando fica sabendo que Jesus seria o futuro rei, o Herodes tenta o quê? Matar Jesus. O Jeroboão, quando sabe do planejamento de Salomão matar ele, Jeroboão foge para o Egito. Quando os pais de Jesus ficam sabendo que ele vai ser morto, eles fogem para o Egito. Quando Jeroboão fica sabendo que Salomão morreu, ele volta para Jerusalém. Quando Jesus e os pais dele ficam sabendo que o Herodes morreu, eles voltam para... Encaixa bem. Tem interpretação judaicas que diriam que isso seria símbolo, né, do Messias. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí, e veja também a diferença do Salomão e do Davi. Por quê? O Davi, quando ele perde o reinado, teve no tempo de Davi uma revolta de Absalão. E Davi perde o reinado. E Davi está tendo que fugir. E junto com Davi está fugindo os parceiros de Davi. Não, Davi, vou ser leal a você. Aí Davi que está com o exército capenguinha, fugindo para não ser morto. Aí de repente um cara começou a pegar umas pedras, pegou esses apagadores e taca na cabeça do Davi. Amaldiçoado é você, Davi. Você é rejeitado pelo Senhor. Você é um falso profeta. Você é isso, Davi. Começou a tacar pedra no Davi. Aí um soldado leal a Davi ficou tão doido, falou assim, eu vou lá matar esse cara. Aí quando Davi falou assim, não, deixa. Talvez é o Senhor usando ele para me corrigir. Olha o coração de Davi. Qual o coração de Salomão? Quando ele sabe que Deus falou com Jeroboão, ele não quer saber o que Deus quer, ele quer o poder. Ele quer o seu crescimento. Ele não quer saber o que Jesus quer. Ele quer expandir. Quer alcançar mais gente debaixo do território dele. Aí tem mais imposto. Aí tem mais fama. Aí tem mais tudo. Aí agora veja o coração de Jeroboão, que coisa mais linda aqui que acontece. Olha como Jeroboão tem o coração de Davi. O Jeroboão, quando sabe que Salomão morreu, quem herdou o reino no lugar de Salomão? Alguém falou? Filho dele. O filho dele. Parabéns, palmas para o Mateus. O filho dele. Quem lembra qual era o filho dele? Roboão, palmas para Brenda. Era Roboão. Aí tem gente que pensa que Jeroboão reinou no norte, Roboão reinou no sul. Os dois são irmãos. Nada a ver. Os dois foram inimigos de um querer matar o outro. Tá? Apesar que às vezes os irmãos são assim, né? Mas não nesse caso. Então tem o Jeroboão fugido lá para o Egito. Quando Salomão morre e assume o Roboão, que é o filho de Salomão, o Jeroboão fica sabendo e o Jeroboão vai até o Roboão. Quando o Jeroboão chega até o Roboão, lembra-se que o Jeroboão já sabia da profecia que ele seria rei. Mas sabe o que o Jeroboão faz? Ô Roboão, eu não preciso ser rei não, Roboão. Eu estou disposto a servir a você a minha vida inteira. E todo esse povo que está aqui comigo, nós estamos dispostos a servir a você com alegria, como o nosso rei. Tá? A única coisa que eu peço para você, Roboão, diminua os impostos do teu pai, cara. A mão do teu pai era muito pesada sobre nós. Assim não tem como não. Não tem como. Aí sabe o que o Roboão falou? Assim, não, cara, eu vou pensar como é que vai ser daqui para frente. Daqui um dia nós conversa, pode ser? Depois nós montamos uma assembleia, reunião do presbitério, né, do concílio, para a gente conversar como é que vai ser isso aí. Aí o Roboão vai pedir conselhos. Aí o Roboão chega no conselho dos mais experientes, né? E ele diz, Roboão chega e diz o seguinte, ô meu irmão, cara, o Jeroboão, lembra o Jeroboão? Que tem a profecia lá que vai dividir o reino, ele vai ficar com a maior parte. Meu pai quis matar ele, fugiu, então ele voltou aí, cara. E ele disse que ele está disposto a me servir, que ele não quer ser rei coisa nenhuma, que ele, todos os seguidores dele vão servir com alegria. A única coisa que eles pedem é a diminuição do imposto, esse imposto está muito pesado. Aí você olhou para mim e deu conselho assim, rapaz, faça o que esse povo quer. Porque se você fizer o que esse povo quer, se você ter mão leve sobre eles, eles vão te servir com alegria para o resto da vida deles. Para sempre, cara. Faça, sirva esse povo, diminua os impostos. Aí o Roboão depois chegou e foi pedir conselho para ele aqui. Aí ele aqui olhou para você assim, ô Roboão, você tá doido, cara? Quem manda aqui é você. Você que escolhe. Se você deixar esse povo escolher, daqui a pouco eles vão querer tomar tudo aí. Entendeu? Não, mas é você que manda, você que escolhe, você que faz, você que aumenta imposto e tira imposto. Beleza? Você me dizendo isso aí. O que você vai ter que fazer agora para você mostrar que é você que
que tem o poder, você que controla, você vai chegar e vai dizer o seguinte: o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. E se meu pai punir vocês com chicotes, eu vou punir vocês com escorpiões. Aí o Jeroboão, com todo aquele povo, chega diante de Roboão, e o Roboão fala o seguinte: o meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Se meu pai punir vocês com chicotes, eu vou punir com esses escorpiões. Não vou tirar a mão pesada do meu pai, não, vou ser pior. Sabe o que o Jeroboão gritou? E o povo ficou doido? Que temos nós com Davi? Como assim que temos nós com Davi, se Davi está morto? Porque, como eu disse, o compromisso com a descendência é ter compromisso também com aquele que iniciou essa descendência. Que temos nós com Davi? Voltemos para as tuas tendas, ó Israel. Voltemos para as tendas. Lembrando de quando? De quando Deus reinava, quando eles habitavam em tendas. E teve aí uma revolta. Nesta revolta, o reino foi dividido em reino do sul e reino do norte. Aqui embaixo está Roboão com 2 tribos, e aqui em cima está Jeroboão com 10 tribos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com 10 tribos. Que horas são? 10h54. O Jeroboão com 10 tribos. Aí aqui o negócio está diferente, porque aqui o pessoal volta para as tendas. Aqui já não tem o palácio do rei. Aqui é tudo o pessoal volta a trabalhar, pelo menos no seu início, tudo muito bonito. Se eu não me engano, é o José Sincre. Eu tenho esse livro lá, chama História de Israel a partir dos pobres. É o George Pixley, livro do George Pixley. Ele fala que nesse momento aqui, esses pobres sofredores que estavam debaixo do jugo do Salomão e depois do Roboão, começa a ficar a maioria aqui, e eles têm uma união parecida de novo com o que foi lá no tabernáculo. Aquelas tribos que se reúnem e usam ofertas voluntárias. Se precisa guerrear, eles se unem ali, vai e guerra, não tem exército profissional. Mas sabe aí o que aconteceu? O Jeroboão se corrompeu. Sabe por que ele se corrompeu? Por causa que aqui no Reino do Sul havia o templo, lembra o tabernáculo? Que depois fez o templo. E lembra daquela cultura, tradição de que a Arca da Aliança era o trono de Deus, o estrado de Deus, a presença de Deus, tinha o perdão de pecados, tinha tudo? Não tem templo aqui, o templo está aqui. E a Arca está aqui. Então, esse povo ainda continuaria vindo aqui sacrificar. O dinheiro e o dízimo desse povo ainda voltaria para cá. Ofertas, muitas, ainda via para cá. Então, o que o Jeroboão fez? Eu não posso deixar esse povo descer tudo para lá. Então, o que ele fez? O Jeroboão construiu um santuário aqui. Ele construiu um templo. E neste templo ele comprou levitas para ser sacerdotes, ele criou um novo sacerdote. Os levitas aqui começaram a casar com mulheres pagãs, que era uma proibição. E como ele queria acolher o máximo de pessoas em torno de si, ele começou também a fazer santuários para outros deuses, bezerros de ouros, etc, 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 etc. E sabe quem? A grande briga que nasce aqui, que nós vamos ver num nível muito maior no Novo Testamento, a primeira capital do reino de Jeroboão, 1 Reis 12:25, foi Siquém. A segunda capital foi Penuel. A terceira capital foi Tirza. Sabe qual é a quarta capital desse reino, que se tornou a maior parte do tempo? Chutem. Samaria. Samaria. Sabe o que vai virar isso aqui depois? A briga de judeus e nós vamos ver como é que isso vai se desenvolver e vai ficar pior, e como isso vai explodir na época de Jesus Cristo. Então a grande briga de Jerusalém e de Jeroboão é que o seguinte: vocês saíram do meu templo para ir para o outro, e esse daqui não quer que se venha aqui. Essa é a grande briga. Tanto é que em João capítulo de número 4, Jesus está falando com a mulher samaritana. O que a mulher samaritana pergunta? Qual é o lugar certo de si? Hoje a gente chama adorar de cantar. Naquela época adorar não é cantar. Naquela época adorar é o sacrifício. É o que acontece aqui. Beleza? Qual é o lugar certo de sacrificar? E qual é o lugar certo? Veja só. Jesus fala da água viva. Essa mulher diz que quer dessa água viva. Aí Jesus diz o seguinte: vai buscar o teu marido.
Aí o que a mulher diz? Não tenho marido. Aí Jesus diz, dissestes bem, porque você teve 5 e o que você tem agora não é teu. Aí depois disso, sabe o que ela pergunta? Senhor, qual é o lugar certo de se adorar? Aqui ou aqui? A pergunta é por quê? Segundo Kenneth Bailey, nesse momento, quando Jesus expõe o pecado dela está exposto. A partir do que vinha o perdão de pecados? Sacrifício. E sacrifício é a adoração. Ela está perguntando sobre isso. Em qual lugar há esse perdão de pecados, a partir do qual, ou em qual lugar deve ser a adoração e os sacrifícios, a partir do qual eu alcanço perdão, redenção. Então isso aqui é uma briga gigantesca entre os dois. A partir disso daqui, vai nascer lá na frente a tradição que eu escrevi aqui para vocês, dos herodianos, depois dos saduceus, depois dos fariseus, e os essênios, e os zelotes, e os secários, e também, como eu falei, escrevi aí, os samaritanos. Tudo inicia na história do tabernáculo e do templo. Deu para entender até aqui? Na parte da tarde, pessoal, vai ser mais assim, coisa top, beleza? Então, quem não puder vir, entendo, mas faça um esforço, porque nós vamos ver que o impacto, tudo aquilo, o choque que Jesus teve com Roma, nem se compara com o grande choque que Jesus teve com os religiosos. Assim, não chega nem perto. O povo ficou doido. Doido. Beleza? Amém? Alguma dúvida? Maravilha, então. Então eu esqueci de no início começar com oração. Então vamos orar agora. Vamos ficar de pé. Você ora aí, William, para nós? E pera aí, antes de orar,